que é o final do inquérito policial, ele precisava de duas coisas: mandado de busca e apreensão na casa dela e mandado de prisão, porque ele entende que ela solta continuaria lavando dinheiro. Foi aí que todo mundo viu pela televisão, a polícia foi, prendeu ela, ela não sabia o que estava acontecendo num primeiro momento, ela não tinha noção desse inquérito policial, e a partir daí o Dr. Lincoln Gakia aceita a denúncia, denuncia e o promotor recebe a denúncia. Então a gravidade dos fatos é essa que eu estou colocando, e ela vai ter que provar agora esse dinheiro que entrou na conta física e jurídica, se é ou não lavagem de dinheiro do PCC. A polícia diz que sim, o Ministério Público diz que sim. Eu entendo o seguinte, em relação à quantidade de provas é inegável. E eu falo assim, falo com propriedade porque conheço o advogado hoje que atua em defesa da Deolane. Vai ter um seríssimo trabalho, vai ter um trabalho árduo para desmontar uma investigação desse nível. Eu quero bater num ponto muito importante aqui. Falava com o Dr. Ordello em outras oportunidades, eu vejo a prisão ilegal. Não acho que a prisão, nesse momento, a prisão dela seja necessário, essa prisão. Porque ela cumpre os requisitos para responder esse processo em liberdade. Sem falar na questão das provas, porque são provas que já passaram e estão passando pelo crivo do contraditório, né? São provas que vieram de um inquérito policial muito bem fundamentado. Agora, em se tratando de prisão, eu acho a prisão, nesse momento, desnecessária. Concorda também, mano? Ilegal, eu não digo ilegal, mas eu acho desnecessária, porque ela cumpre determinados requisitos para que ela possa responder esse processo em liberdade. Aí vem a questão, mas ela pode fugir. Aí você retém um passaporte, você tem medidas. Dentro do nosso Código de Processo Penal, lá no artigo 319, você tem a prisão é se a pessoa fugir ou coagir alguém... Na realidade, a gente entende, velho, é o seguinte, a prisão é a última ratio, a prisão é a última instância, é a última possibilidade. É depois da pessoa ter descumprido todas as medidas cautelares. Porque existe no Código de Processo Penal, lá no artigo 19, as medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, o juiz, olha, não vou prender, mas você não pode sair de casa após as 22 horas, se recolher em casa aos finais de semana, não frequentar determinados lugares, não manter contato com determinadas pessoas, entregar o seu passaporte. Então eu acredito que ela cumpre esses requisitos, alguns ou todos desse dispositivo legal para responder esse processo em liberdade. E eu já disse isso várias vezes e todo mundo diz, mas ela pode fugir, retém o passaporte. Mas ela tem condições de sair do Brasil mesmo sem o passaporte. Tá, ok, mas lembrando que ela foi monitorada na Itália. Então hoje é muito difícil você fugir da polícia. Hoje uma pessoa nacionalmente conhecida, com o rosto conhecido, como é a Deolane Bezerra, eu não acredito, até porque está muito bem calçada numa questão jurídica, e se fosse colocada em liberdade hoje, ela não teria a menor intenção de se homiziar, ou seja, de fugir, de ficar foragida, de descumprir alguma medida que o juiz desse para que ela respondesse em liberdade. Então, uma coisa são as provas, outra coisa é a prisão, que nesse momento, eu como advogado criminalista, eu entendo que a prisão dela não é necessário, até porque hoje a prova é meramente contábil. Hoje a prova é contábil, hoje você tem toda essa questão de números, de contas, e ela vai ter que justificar, indicar documentos, indicar a origem desse dinheiro. Então, para uma questão probatória, uma questão de provas que é meramente documental, eu acho a segregação dela desnecessária nesse momento, viu, Ordello? Essa é a minha opinião. E você? Vamos lá. A questão toda é que o delegado entendeu que a prisão era necessária para se cessar a lavagem de dinheiro. E a lavagem de dinheiro, na visão da polícia, eu trouxe aqui uma das provas, Vilela. Então, o que acontece? Foram feitos, não só no caso da Deolane, mas nos outros acusados e hoje réus,
uma série de depósitos que são feitos em dinheiro e não são identificados. Então a polícia entendia o seguinte: se o crime é de lavagem de dinheiro, se ela estiver solta, ela poderia, de alguma maneira, continuar lavando. A justiça aceitou a alegação do delegado, o promotor de justiça, quando faz a denúncia, pede a conversão de uma prisão temporária para a prisão preventiva, o que foi aceita. A partir daí, quando entrou como contratado o doutor Auri Lopes Júnior, ele já entrou com uma série de recursos, habeas corpus, mas até agora ele não obteve êxito e ela continua presa. Um outro fato curioso, muita gente me perguntou no meu canal o seguinte: olha, Lordello, será que o fato dela alegar que está com síndrome do pânico, isso é uma estratégia dela como advogada? E a gente foi pesquisar. Doutor Fábio, ela está com síndrome do pânico. Isso é fato, é real. Ela tem direito a uma cela especial como advogada, tá? Então, lá no presídio de Tupi Paulista, ela está numa cela bem melhor do que as mesmas presas que estão no mesmo presídio, mas estão numa outra ala. Só que ela estava numa cela solitariamente. A minha opinião jurídica, Vilela, é o seguinte, que ela foi detida, que ela inicialmente tinha certeza que ela ia conseguir uma liberdade em 15, 20 dias, mas quando o doutor Auri deve ter entrado e lido o processo, conversou com as irmãs que são advogadas, e as irmãs foram falar para ela: olha, o processo vai demandar um esforço nosso de defesa e talvez, essa é uma opinião minha, estou dizendo que eu sou o dono da verdade, mas a minha opinião minha é que emocionalmente ela se abalou. Porque ela percebeu que ela não ia conseguir tão rapidamente uma soltura. E ela demonstrou realmente, isso está provado com laudos médicos, que ela está sofrendo síndrome do pânico, e ela pediu para o diretor do presídio que uma das presas ficasse ao lado dela, para ela poder se sentir mais tranquilizada em ficar nessa cela. Ela fez reclamação que tinha lá escorpião, que tinha uma certa sujeira na cela, e que ela merece como advogada, e eu vou querer saber a opinião do Dr. Fábio Costa, porque há uma discussão que todo advogado merece a chamada cela de Estado Maior. E ela entende, porque existe esse termo utilizado na lei, que os advogados, quando presos, têm que ficar na chamada cela de Estado Maior. E ela alega que a cela dela, apesar de ser melhor que uma cela normal feminina, não seria uma cela de Estado Maior. É uma discussão jurídica que até agora ela perdeu, porque ela continua na mesma cela em Tupi Paulista. Na realidade, assim, quando a gente fala em merecer, é um direito. É um direito do advogado, quando preso, ficar numa cela especial. Agora, Por que só advogado tem essa premissa, hein? Aí é uma questão jurídica mesmo. Mas as informações que nós tivemos é que a OAB, né, acabou suspendendo o registro dela. Ah, tá. Se suspende o registro, automaticamente ela perde essa condição de ser advogada. Ah, mas está inscrita? Está inscrita, mas para ter direito à cela especial tem que estar devidamente e regularmente inscrito. Se você tem a sua inscrição suspensa, cassada, não, você tem que estar no exercício da profissão. Ou seja, tem que estar ativo lá na OAB. Se a OAB suspende, ela não tem direito mais a essa cela. Nesse momento, assim, eu achei, aqui é uma opinião minha, eu achei um grande erro da OAB fazer essa suspensão, suspender o registro dela, mesmo que provisoriamente, até porque a gente já sabe, todo mundo já ouviu falar que ninguém poderá ser culpado antes do trânsito em julgado. Até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Então, neste processo aqui, com tudo isso, você pode falar: ah, mas aqui está claro que ela fez. Ao final de tudo, quando não houver mais, quando não existir mais recursos, quando transitar em julgado é porque acabou, não cabe mais recurso. Aí você pode ser considerado culpado e lá, lança o nome da pessoa no rol dos culpados. Ok. Mas ela, nesse momento, eu não sei se ela está na condição de advogada regularmente inscrita ou se ela está com a sua inscrição suspensa. Mas, enfim, agora, é uma estratégia que eu já te adianto, não vai resolver. Ela pode alegar, ela pode... Lógico, a gente não quer isso, a gente quer que, de repente, que se culpada for, que pague pelos seus atos. Agora,
É difícil, porque eu conheço o sistema prisional. A síndrome do pânico, qualquer tipo de síndrome. Eu já tive clientes que tinham câncer em estado terminal, você não consegue uma liberdade. Qual é a decisão? Você entra com o pedido, a decisão do juiz é a seguinte: o Estado tem, sim, condições de que essa pessoa faça o Doutor tratamento. Fábio, me explica uma coisa, doutor Fábio, que eu não consigo entender. Por que que preso rico consegue, fica doente e vai para casa? E o preso pobre, como o senhor disse, fica lá tendo que ir no hospital, eventualmente público. Há uma diferença entre o rico e o pobre? É o advogado do rico que é muito bom e o advogado do pobre que não briga? A diferença. A diferença é porque o preso pobre, ele é assistido pela FUNAP. Né? São os advogados públicos, são os advogados que trabalham para o Estado, para atuar no interesse dessa pessoa. A demanda é gigantesca. Não estou dizendo que são maus profissionais. Eu conheço, tenho amigos que são da FUNAP, tenho amigos que são defensores públicos, são excelentes advogados, mas a demanda é gigantesca. E aí você não consegue ter a mesma qualidade de trabalho do que uma pessoa que tem um poder aquisitivo, que tem condições de pagar um advogado para você entrar com uma petição. E aí você faz, hoje tem um balcão virtual que você despacha, fala, conversa com o juiz ali por um curto período de tempo para explicar, olha, eu entrei com pedido assim, assado. Muitas das vezes você pode ir até o juiz, eu sempre faço questão de ir até o juiz pessoalmente, porque eu acho que no tete-a-tete, só que às vezes esse tete-a-tete está em outro estado, o cliente ele tem que custear a ida do advogado, e aí quando você chega no juiz para conversar, você tem... você vai explicar para o juiz a situação do seu cliente. Então, há uma diferença. Porque o defensor público ele não vai despachar com o juiz, ele não tem tempo. A demanda é gigantesca. Então, há essa diferenciação, com certeza tem. Agora, a outra discussão jurídica é o seguinte, que o doutor Auri também está tentando conseguir esse direito, até agora não conseguiu, que é o seguinte: ela tem uma filha de 10 anos e a lei diz que presas com filhas crianças teriam direito a responder o processo em casa, numa prisão domiciliar, para cuidar da filha. Sim. Mas a justiça entendeu que pela gravidade do crime, e a gravidade do crime qual é? É o envolvimento na mesma denúncia, e está aqui a peça do promotor, a mesma denúncia envolve a família Marcola e a Deolane Bezerra. Caramba! Só pra gente, assim... a mesma denúncia. Pra gente explicar o que a lei entende como criança, né? Porque nós temos a criança, o adolescente e o adulto. Então, os que ainda não têm 12 anos completos, ou 11 anos, 12 anos incompletos, na lei é considerado criança. Então, ela cumpre esse requisito. Só que tem uma outra questão que a justiça entende o seguinte: essa pessoa pode ser colocada em liberdade por conta de ter uma filha de 10 anos, aí você vai falar, então ela teria que ir para casa, porque a filha tem 10 e a lei diz até 12, então está dentro desse rol. Ok, mas a dependência tem